O erro que Marco Aurélio nunca admitiu em público e o que isso ensina sobre orgulho. Você já esteve tão certo de algo que, mesmo quando percebeu que estava errado, continuou em frente. Não por convicção, por orgulho. Esse momento em que a razão grita uma coisa e o ego faz outra, esse momento que você prefere esquecer, foi vivido pelo homem mais poderoso do mundo antigo. O imperador que governou Roma no auge do seu esplendor. O filósofo que escrevia sobre humildade, desapego e virtude todas as noites, sozinho, sem plateia, sem intenção de publicar. Marco Aurélio deixou para a humanidade um dos documentos mais honestos já escritos por um ser humano. Mas há uma página que ele nunca escreveu, um erro que ele nunca nomeou, um silêncio que diz mais do que qualquer parágrafo das meditações. E esse silêncio vai te incomodar, porque você já fez o mesmo. Não estamos aqui para destruir a imagem de um dos maiores pensadores da história. Estamos aqui para enxergar nele o que raramente enxergamos em nós mesmos, que o orgulho mais perigoso não é aquele que grita, é aquele que sussurra, que você é humilde o suficiente para não precisar admitir nada. Nos próximos minutos, você vai entender por que o maior ensinamento de Marco Aurélio não está no que ele escreveu, está no que ele escolheu calar. E essa descoberta vai mudar a forma como você enxerga suas próprias decisões, seus próprios silêncios e o preço invisível que o orgulho cobra de quem nem percebe que está pagando. Tópico 1. O espelho invertido. Quem era Marco Aurélio de verdade? Todo mundo conhece a versão dourada de Marco Aurélio, o imperador filósofo, o homem virtuoso no trono, a figura que aparece nos livros de autoajuda, nas citações do Instagram, nos podcasts de desenvolvimento pessoal. Mas essa versão é incompleta. E uma versão incompleta de um grande homem é, no fundo, uma mentira bem intencionada. Marco Aurélio escrevia sobre desprendimento enquanto carregava o peso de um império que dependia de cada decisão sua para não desmoronar. Ele filosofava sobre equanimidade enquanto passava anos em campanhas militares, vendo homens morrerem sob seu comando. Ele pregava a impermanência das coisas enquanto construía estruturas, instituições e um legado calculado para durar séculos. Não existe contradição nisso? Existe. E é exatamente essa contradição que o torna real. Epicteto, o ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são os acontecimentos que definem um homem, mas o que ele faz diante deles. Marco Aurélio sabia disso, estudou isso, viveu tentando aplicar isso. Mas saber de uma verdade e viver essa verdade são duas coisas completamente diferentes. E a distância entre elas tem um nome que ninguém gosta de pronunciar em voz alta. Essa distância se chama orgulho. Não o orgulho óbvio, aquele que você reconhece nos outros com facilidade. Estamos falando de algo muito mais sutil e muito mais destrutivo. O orgulho de quem construiu uma identidade tão sólida em torno da sabedoria, da razão e da virtude, que admitir uma falha humana básica passa a parecer uma traição a si mesmo. Marco Aurélio não era um santo. Era um homem extraordinário lutando contra limitações muito ordinárias. E quando você entender isso, vai parar de usar os grandes filósofos como régua para medir sua própria imperfeição. E vai começar a usá-los como espelho para enxergar sua própria humanidade. O que esse espelho revela quando você olha de verdade? No próximo tópico, vamos entrar fundo em um conceito que os próprios estoicos identificaram como o inimigo silencioso da sabedoria. Um conceito que Marco Aurélio descreveu nas meditações sem perceber que estava descrevendo a si mesmo. Tópico 2. O orgulho invisível, o inimigo que não tem rosto. Os estoicos tinham uma palavra para isso, taifos. Em grego, significa névoa, fumaça, aquela neblina que distorce tudo sem que você perceba que sua visão está comprometida. Não é loucura, não é burrice, é algo muito pior.
É a certeza tranquila de que você está enxergando com clareza, exatamente no momento em que está mais cego. Marco Aurélio escreveu sobre o tifus, alertou para ele, construiu práticas diárias inteiras para combatê-lo, e ainda assim, o tifus encontrou uma brecha. Porque é assim que ele funciona. Ele não ataca onde você está fraco, ele ataca onde você está mais confiante. Pensa comigo. Qual é o tipo de pessoa que menos suspeita do próprio orgulho? Exatamente. A pessoa que passou anos cultivando humildade. A pessoa que leu sobre ego, que trabalhou a si mesma, que se considera honesta e racional. Essa pessoa baixa a guarda. E o orgulho invisível entra pela porta que ela deixou aberta, chamando de virtude. A psicologia moderna tem um nome diferente para o mesmo fenômeno: ponto cego cognitivo. Pesquisas mostram que somos sistematicamente piores em identificar nossos próprios erros do que em identificar os erros dos outros. Não porque somos hipócritas, porque o cérebro humano foi construído para proteger a narrativa que temos sobre nós mesmos. Questionar essa narrativa ativa os mesmos mecanismos cerebrais que uma ameaça física. O orgulho, em termos neurológicos, é um sistema de defesa disfarçado de personalidade. E existe ainda algo mais perturbador. Quanto mais inteligente e autoconsciente você é, mais sofisticadas são as justificativas que sua mente cria para não ver o que não quer ver. Não é fraqueza, é engenharia mental de alta precisão trabalhando contra você. Marco Aurélio era um gênio da introspecção. Isso não o protegeu. Talvez tenha sido exatamente isso que o tornou vulnerável. Porque um homem que já examinou cada canto da própria alma desenvolve uma confiança silenciosa de que não há mais nada escondido ali dentro. E é nesse momento de confiança que o erro mais caro da sua vida começa a se formar. Você já sentiu isso? Aquela certeza de que desta vez você está sendo completamente racional, completamente honesto, completamente justo na sua avaliação? Guarde essa sensação, porque no próximo tópico vamos entrar no momento exato em que Marco Aurélio sentiu exatamente isso e tomou a decisão que nenhuma de suas meditações foi capaz de salvar. Tópico 3. O momento histórico. A decisão que o silêncio não consegue esconder. Em 167 d.C., Marco Aurélio fez algo que nenhum imperador romano havia feito em quase 100 anos. Nomeou o próprio filho como co-imperador. Cômodo tinha 16 anos. E Roma, que havia prosperado sob uma sequência de imperadores, escolhidos pelo mérito, estava prestes a ser entregue ao sangue. A pergunta que os historiadores fazem até hoje não é se Marco Aurélio sabia que Cômodo era instável. A evidência sugere que sabia. A pergunta real, a que dói, é por que um homem que escreveu milhares de palavras sobre desapego, sobre o bem coletivo acima do individual, sobre a razão como guia supremo da ação, por que esse homem escolheu o filho sobre Roma? Existem 3 camadas nessa decisão, e cada uma revela algo diferente sobre a natureza humana. A primeira camada é a do pai. Todo pai enxerga no filho uma versão do que ele poderia se tornar, não necessariamente do que ele é. Marco Aurélio perdeu vários filhos ainda crianças. Cômodo era o que havia sobrado. E o amor paterno tem uma capacidade única de transformar evidências em esperança, de transformar sinais de alerta em oportunidades de redenção. Isso não é fraqueza moral. É a parte mais humana de um ser humano. A segunda camada é a do imperador. Havia argumentos políticos reais para nomear Cômodo. A estabilidade dinástica era uma ferramenta de governança. Um herdeiro claro reduzia o risco de guerras civis após a morte do imperador. Marco Aurélio não era ingênuo. Ele calculou e decidiu que os benefícios políticos justificavam os riscos que ele mesmo conhecia. A terceira camada é a mais reveladora. É a do filósofo.
Porque nas Meditações, documento de honestidade brutal, onde Marco Aurélio registrou suas fraquezas, seus medos, suas batalhas internas com a impaciência, com a vaidade, com o desejo de aprovação, Cômodo não aparece. Nenhuma vez, nenhum arrependimento, nenhuma dúvida registrada, nenhum questionamento sobre a decisão mais consequente de todo o seu reinado. Um homem que documentou a luta contra seus próprios pensamentos mesquinhos com uma honestidade que envergonha a maioria dos terapeutas modernos, esse homem não escreveu uma única linha sobre a escolha que definiria o legado de Roma por décadas. Esse silêncio não é esquecimento. Silêncios escolhidos por pessoas inteligentes nunca são esquecimento. Esse silêncio é proteção. É a mente de um filósofo que sabia, em algum lugar que ele se recusava a visitar, que se escrevesse sobre aquilo, teria que confrontar o que não queria ver, que o maior imperador estoico da história havia colocado o amor acima da razão, o sangue acima do mérito, o desejo acima da virtude, e que nenhuma justificativa filosófica seria suficiente para fechar essa conta. O silêncio de Marco Aurélio sobre Cômodo é o documento mais honesto que ele jamais produziu, porque é o único lugar nas Meditações onde a verdade aparece não no que foi escrito, mas no espaço em branco que foi deixado. E agora vem a parte que vai te incomodar de verdade, porque existe alguém que fez o caminho oposto, que olhou para suas próprias contradições, nomeou cada uma delas em público e pagou um preço brutal por essa honestidade. No próximo tópico, esse homem entra em cena. E o contraste entre ele e Marco Aurélio vai revelar algo sobre coragem que você provavelmente nunca considerou dessa forma. Tópico 4. A virada, Sêneca e o preço de ser honesto consigo mesmo. Lúcio Aneu. Sêneca era tudo que um estoico não deveria ser, pelo menos na superfície. Era rico, escandalosamente rico. Acumulou uma das maiores fortunas de Roma enquanto escrevia cartas filosóficas sobre a futilidade das riquezas. Aconselhava o imperador Nero sobre virtude e moderação enquanto navegava em intrigas políticas que fariam corar qualquer estadista moderno. Era, em todos os sentidos visíveis, uma contradição ambulante. E ele sabia disso. E disse isso em público. Nas suas epístolas morais, Sêneca escreveu algo que poucos filósofos tiveram coragem de escrever, que ele não era o sábio sobre quem falava, que pregava um caminho que ele mesmo ainda não havia percorrido, que suas palavras eram um destino que ele apontava para os outros enquanto ainda tentava encontrar a estrada para chegar lá. Pensa no que isso significa. Um dos filósofos mais influentes da história romana, em vez de proteger sua autoridade intelectual com a armadura da consistência, escolheu expor a distância entre o que ensinava e o que vivia. Escolheu a vulnerabilidade como postura filosófica. E essa escolha, que parecia uma confissão de fraqueza, se tornou a fundação mais sólida da sua credibilidade através dos séculos. Aqui está a tensão que ninguém debate quando coloca Sêneca e Marco Aurélio lado a lado. Marco Aurélio viveu com mais disciplina estoica do que Sêneca em quase todos os aspectos práticos da vida. Era mais austero, mais consistente, mais rigoroso na aplicação da filosofia ao cotidiano. Mas foi Sêneca quem praticou um dos princípios mais profundos do estoicismo, com uma coragem que Marco Aurélio, naquele silêncio sobre Cômodo, não conseguiu alcançar. O princípio é simples e devastador. A virtude não está na perfeição, está na honestidade sobre a imperfeição. A psicologia moderna chegou à mesma conclusão por um caminho completamente diferente. Estudos sobre liderança mostram consistentemente que líderes que admitem erros publicamente não perdem autoridade, ganham confiança. Porque a mente humana não responde à perfeição com admiração, responde com desconfiança,
Quando alguém parece perfeito demais, o cérebro automaticamente procura o que está sendo escondido. Mas quando alguém admite uma falha real, algo dentro de nós relaxa, porque reconhecemos ali uma verdade que conhecemos por dentro. Sêneca entendeu isso antes de qualquer laboratório de neurociência e usou essa compreensão não como estratégia de marketing pessoal, mas como prática filosófica genuína. A confissão não era performance. Era o exercício mais difícil que um ser humano pode fazer. Olhar para a distância entre quem você é e quem você diz ser, e não desviar o olhar. Marco Aurélio desviou, uma vez, sobre uma coisa, mas essa uma vez foi sobre a decisão mais importante do seu reinado. E agora vem a pergunta que este vídeo inteiro estava construindo para fazer. Não sobre Marco Aurélio, não sobre Sêneca, sobre você. Porque o orgulho invisível que operou na vida do imperador mais poderoso do mundo antigo opera com a mesma precisão silenciosa na sua vida hoje, em situações que você reconhece, em decisões que você já tomou, em silêncios que você também escolheu. No próximo tópico, vamos entrar nessas situações, e algumas delas vão ser desconfortáveis de reconhecer. Esse desconforto é o ponto. Tópico 5. O ponto de virada pessoal. Quando o orgulho te mantém preso. Vamos sair de Roma por um momento. Vamos entrar na sua vida. Não na versão que você apresenta para o mundo. Na versão que você conhece quando está sozinho, quando o silêncio tira a maquiagem de tudo e você fica apenas com o que realmente aconteceu, com o que realmente sente, com o que realmente sabe sobre si mesmo, mas prefere não nomear. Existe uma situação que quase todo ser humano já viveu. Você está no meio de uma discussão. Em algum momento, talvez cedo, talvez tarde, você percebe que estava errado. Não completamente, talvez, mas errado o suficiente para que a honestidade exigisse uma pausa, um recuo, um reconhecimento. E você não fez isso. Continuou. Construiu argumentos em cima de argumentos. Ficou mais firme exatamente no momento em que deveria ter amolecido. E quando acabou, quando a poeira baixou, você ficou com aquele peso específico que só o orgulho não admitido produz. Não é culpa exatamente. É algo mais denso. É o peso de saber que você escolheu estar certo em vez de ser honesto. Isso acontece nos relacionamentos, acontece nas carreiras, acontece nas identidades que construímos sobre nós mesmos. Pensa na carreira. Você tomou uma decisão. Investiu tempo, dinheiro, energia, meses, talvez anos. E em algum ponto os sinais começaram a aparecer. Sinais de que aquele caminho não era o certo, de que aquela aposta não estava funcionando, de que a premissa inicial estava errada. Mas você havia investido demais para parar. Havia contado para muita gente. Havia construído uma narrativa pública em torno daquela escolha. E então aconteceu algo sutil e devastador. Você parou de avaliar se o caminho estava certo e começou a trabalhar cada vez mais para provar que estava. Não para chegar ao destino, para não ter que admitir que saiu na direção errada. Os economistas chamam isso de falácia do custo irrecuperável. Os estoicos chamariam de escravidão ao passado. E o nome popular, o que todo mundo usa, mas ninguém aplica a si mesmo, é teimosia. Mas não é teimosia, é sobrevivência do ego. É a mente fazendo o que foi construída para fazer, proteger a narrativa central sobre quem você é. E existe uma terceira situação, a mais profunda e a mais difícil de reconhecer, a da identidade. Você passou anos construindo uma visão de si mesmo. Talvez você seja a pessoa racional do grupo, ou a pessoa que não desiste, ou a pessoa que sempre soube o que queria. Essa identidade não é superficial. Está no centro de como você toma decisões, de como se relaciona, de como interpreta o que acontece com você. E então surge uma evidência, uma experiência, uma conversa, algo que aponta para uma direção que contradiz quem você acredita ser.
E nesse momento, a mente não processa isso como informação, processa como ameaça, porque questionar a crença é questionar a pessoa. E questionar a pessoa é, em algum nível primitivo e real, uma forma de morte. Marco Aurélio enfrentou exatamente isso com Cômodo. Admitir o erro não significava apenas reconhecer uma má decisão política. Significava questionar a identidade do filósofo rei. Significava abrir uma fissura na imagem do homem que havia dedicado a vida inteira a deixar a razão governar acima de tudo. E essa fissura era grande demais para ser aberta em público. Talvez até para ser aberta em um diário privado. Você vê como isso funciona? Não é fraqueza de caráter. É a arquitetura da mente humana operando com perfeição mecânica para proteger o que considera essencial. O problema é que essa proteção tem um custo, e esse custo é pago silenciosamente ao longo do tempo, em forma de decisões que continuam erradas, porque ninguém teve coragem de chamá-las pelo nome. A boa notícia é que os estoicos não apenas diagnosticaram esse problema. Eles desenvolveram ferramentas práticas e precisas para quebrá-lo. Ferramentas que Marco Aurélio usou em outras áreas da vida com resultado extraordinário. E que você pode começar a usar hoje, naquelas situações específicas onde o orgulho invisível está operando agora mesmo sem que você perceba. É exatamente isso que vem a seguir. Tópico 6. A ferramenta, o método estoico para quebrar o orgulho. Os estoicos não eram teóricos, eram engenheiros da mente humana. Cada conceito que desenvolveram vinha acompanhado de uma prática, uma técnica, um exercício concreto que podia ser aplicado no cotidiano, sob pressão, nos momentos em que a filosofia mais precisa funcionar e mais tende a falhar. Existem 3 práticas extraídas diretamente dos 3 maiores estoicos que este vídeo apresentou. Cada uma ataca o orgulho invisível por um ângulo diferente, e a ordem em que você as aplica importa. A primeira vem de Marco Aurélio. Ele chamava de exame noturno. Toda noite antes de dormir, ele revisava o dia, não para se punir, não para se absolver, para ver com a clareza que o distanciamento do tempo permite. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde quando tenta aplicar essa prática. Marco Aurélio não se examinava como seu maior fã, nem como seu pior inimigo. Ele se examinava como um juiz que não tem interesse pessoal no resultado do julgamento. Essa distinção muda tudo. Quando você se avalia como fã, encontra justificativas. Quando se avalia como inimigo, encontra apenas falhas, sem contexto. Mas quando se avalia como um juiz honesto e desinteressado, você encontra a verdade. E a verdade, mesmo quando é desconfortável, é o único material com o qual decisões melhores podem ser construídas. A prática concreta é esta. Escolha uma decisão do dia que você evitou examinar. Não a mais fácil, a que você passou mais rápido quando o pensamento chegou. Sente-se com ela. Pergunte não se foi certa ou errada, mas se foi tomada com honestidade ou com proteção. Essa pergunta feita com regularidade começa a dissolver a névoa do tifus de dentro para fora. A segunda prática vem de Sêneca e é a mais desconfortável das 3. Sêneca acreditava que o pensamento não verbalizado tem um poder de autoilusão que o pensamento dito em voz alta não consegue sustentar. Quando você mantém um erro dentro da sua cabeça, a mente pode moldá-lo, suavizá-lo, contextualizá-lo infinitamente. Mas quando você diz em voz alta, algo muda. A voz externa tem uma concretude que o pensamento interno não tem. Ela torna real o que a mente preferia manter abstrato. A prática é direta. Identifique o erro que você mais reluta em admitir neste momento da sua vida, não para outra pessoa ainda, para você mesmo, em voz alta, em um quarto sozinho, se necessário. Diga o que aconteceu, diga qual foi a sua parte, diga o que você sabia e ignorou. Diga o que o orgulho não deixou você dizer antes.
A primeira vez que você fizer isso, vai sentir uma resistência física. Isso não é sinal de que você deve parar. É sinal de que chegou exatamente onde precisava chegar. A terceira prática vem de Epicteto, e é a mais cirúrgica. Epicteto ensinava que a maioria dos conflitos internos não vem de não saber a verdade, vem de confundir a verdade com a identidade. Quando você acredita em algo há tempo suficiente, e especialmente quando expressou essa crença publicamente, defender a crença e defender a si mesmo se tornam a mesma coisa. E é aí que a razão perde para o ego toda vez. O teste de Epicteto quebra essa fusão com uma pergunta simples e brutal. Antes de defender qualquer posição em que você está investido, pergunte a si mesmo: estou defendendo isso porque é verdade ou porque já disse que era verdade? Essa pergunta cria 1 milímetro de distância entre você e a crença. E esse milímetro é suficiente para que a razão entre antes que o ego feche a porta. Aplicadas juntas, essas 3 práticas formam um sistema. O exame noturno de Marco Aurélio revela onde o orgulho operou. A confissão em voz alta de Sêneca dissolve o poder que o erro não nomeado tem sobre você. E o teste de Epicteto impede que o orgulho se instale de novo na próxima decisão importante. Marco Aurélio usou a primeira prática com maestria em quase todas as áreas da sua vida. Mas naquela área específica, naquela decisão que envolvia o filho e o trono, ele não aplicou o exame com o juiz desinteressado. Aplicou com o pai. E o pai sempre vai encontrar uma razão para não ver o que o juiz veria com clareza imediata. Isso não o torna um hipócrita. Torna ele humano. E é exatamente essa humanidade que torna o que vem a seguir tão importante. Porque o encerramento deste vídeo não vai absolver Marco Aurélio, mas vai mudar completamente a forma como você usa a história dele a partir de hoje. Tópico 7. O legado imperfeito. O que o silêncio de um imperador ensina sobre você. Existe uma forma errada de usar a filosofia, e ela é muito mais comum do que parece. É usar os grandes pensadores como régua, como padrão de medida para julgar o quanto você ainda está aquém do que deveria ser. É ler Marco Aurélio e sentir admiração misturada com uma culpa surda. Aquela sensação de que você deveria ser mais disciplinado, mais racional, mais consistente, mais virtuoso. É transformar a sabedoria em acusação. Essa forma de usar a filosofia não liberta ninguém. Aprisiona com uma corrente mais sofisticada. Marco Aurélio não era um monumento, era um homem extraordinário em muitos aspectos, mas construído do mesmo material que você, com os mesmos mecanismos de defesa, com as mesmas zonas cegas, com a mesma capacidade de aplicar a razão em tudo, exceto naquilo que mais doía examinar. E o silêncio dele sobre Cômodo, aquele espaço em branco nas meditações que atravessou 18 séculos intacto, não é uma mancha no legado de um grande filósofo. É o documento mais humano que ele deixou, porque prova que a sabedoria não é um destino que se alcança e depois se habita em paz. É um território que precisa ser reconquistado todos os dias, em cada decisão, especialmente nas que mais importam e mais custam. Sêneca entendeu isso de um jeito diferente. Ele não tentou ser o sábio, ele tentou ser honesto sobre a distância entre onde estava e onde queria chegar. E essa honestidade, que parecia uma confissão de fracasso, se tornou a coisa mais estoica que ele poderia ter feito. Porque o estoicismo nunca prometeu perfeição, prometeu direção, prometeu um caminho. E caminhos existem justamente porque ninguém já chegou. Epicteto, que nasceu escravo e não tinha absolutamente nada pelo padrão material do mundo, entendia que a liberdade real não estava na ausência de correntes externas.
estava na capacidade de não deixar que as correntes internas, o medo, o orgulho, a necessidade de aprovação, governassem as suas escolhas sem que você percebesse. Os três sabiam que falhariam. Os três falharam. E os três continuaram. Essa é a lição que o silêncio de Marco Aurélio finalmente revela quando você para de usá-lo como evidência de hipocrisia e começa a usá-lo como espelho. O maior imperador estoico da história teve um ponto cego, teve uma decisão que o orgulho não deixou ele examinar com honestidade. E mesmo assim, em tudo mais, ele continuou tentando, continuou escrevendo, continuou se examinando. Continuou governando com uma consciência que poucos seres humanos em posição de poder jamais demonstraram. A pergunta não é se Marco Aurélio foi perfeito. A pergunta é, dado tudo que ele era, tudo que sabia, tudo que havia construído, ele ainda falhou em uma coisa fundamental. O que isso diz sobre a natureza do esforço humano? Diz que o esforço não garante resultado, mas a ausência de esforço garante fracasso. Diz que a sabedoria não elimina os pontos cegos, mas sem ela você nem sabe que eles existem. Diz que admitir um erro não desfaz o erro, mas não admitir garante que ele se repita de formas cada vez mais caras. E diz, acima de tudo, que você não precisa ser perfeito para ser extraordinário. Você precisa ser honesto o suficiente para continuar olhando, mesmo quando o que você vê não é o que queria encontrar. Qual é o silêncio que você está carregando? Qual é a decisão que você passou rápido demais quando o pensamento chegou? Qual é o erro que você ainda não nomeou, nem para si mesmo, porque nomeá-lo significaria questionar algo que está no centro de quem você acredita ser? Marco Aurélio não respondeu a essas perguntas sobre cômodo. Você ainda tem tempo de responder às suas. E esse tempo começa agora.